Amém. Glória a Deus. Estamos aí, reta um pouco para cá para você. Isso aí, glória a Deus, aleluia. Estamos aí ao vivo, no horário de Brasília. Estamos aí às 8 horas da noite, nessa sexta-feira. Eu, o apóstolo Washington Souza, juntamente com o pastor Alex. Amém. Futuro bispo Alex. Eita, aleluia. Glória. Deus é bom. Igreja Família em Cristo, Igreja Missionária de Jesus Cristo, em uma só fé, amém, em um só propósito, verdade, que é ganhar a vida para o reino de Deus. Aleluia. Hoje nós decidimos gravar essa live junto. Já era um sonho nosso. Nós queríamos estar junto aí, fazendo uma live para abençoar as vidas que vamos assistir. E eu acredito que vai ser muito produtivo esses minutos que nós vamos estar aqui, trazendo uma palavra profética, uma palavra de Deus para o seu coração. Amém. Você que for chegando aí, já compartilha, fala alguma coisa aí, pastorzão. Glória a Deus, a paz do Senhor, meus irmãos. Aleluia. Deus abençoe a vida de cada um. Oh, maravilha. E eu creio que Deus, Ele proporcionou esse momento único para nossas vidas. É verdade. Eu mesmo estou aqui, na igreja do meu amigo, apóstolo Washington. Aleluia. E eu creio que Deus vai nos edificar através da palavra dele. É verdade. Nós vamos estar falando, acerca de um tema, a unção, ela otorgada por Deus, e a unção que o homem mesmo se unge. É um tema polêmico, verdade. Mas eu creio que Deus, ele há de falar aos nossos corações, e eu creio que a obra dele vai ser grande sobre as nossas vidas, no nome de Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vai entrando, vai compartilhando. Oh, maravilha. Eu creio que Deus tem algo para falar ao seu coração. Eu creio que Deus tem algo para determinar, para nos ensinar até mesmo através dessa live, porque nós sabemos que nós estamos aqui falando, mas você também está aí do outro lado aí, e a obra de Deus, ela é concluída sobre as nossas vidas, no nome de Jesus. Aleluia. Amém? Então vai entrando, vai compartilhando, no nome de Jesus. O pastor Alex agora também vai estar orando para a gente iniciar essa live, vai Amém. fazer uma oração, e eu vou estar lendo um texto aqui, onde nós vamos começar a discorrer aí acerca dessa live. Você que está chegando agora, tanto no Facebook do nosso pastor Alex, Glória a Deus, no meu Facebook aí, você compartilha com o maior número de pessoas, para que as pessoas possam ser abençoadas nesse momento tão difícil, que o país vive uma crise profética, o país tem vivido uma crise política, o país tem vivido uma crise em várias outras partes. Mas uma coisa que Deus, ele sempre chama a atenção do seu povo, que quando a igreja do Senhor está passando por uma crise, Deus levanta homens, profetas e profetisas de Deus, para ainda continuarem pregando a verdade. Glória a Deus. Para ainda continuarem dizendo não aquilo que nós precisamos escutar, mas aquilo que muda o nosso caráter físico, mental e espiritual. Ora aí, pastorzão. Glória a Deus. Pai, diante da tua presença, aleluia, nós te louvamos, te exaltamos. Oh, meu Deus. Bendizemos, ó Pai, o teu nome, Senhor. É verdade, Deus. Pai, em nome de Jesus, entregamos ao Senhor, aleluia, Pai, esse momento único, Senhor, diante da tua presença. Ó Pai, que o Senhor Deus possa, Pai, através, Senhor, dessa live, Senhor, Deus, desse vídeo, Pai, alcançar, Senhor, almas, meu Pai. Ó Deus, que o Senhor, Deus, venha derramar, Senhor, uma unção gloriosa, abundante, Senhor, sobre as nossas vidas, Pai. Nós te louvamos, nós te exaltamos e bendizemos, ó Pai, o teu nome, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Célia Santos, minha tia, está aí assistindo também. Deus te abençoe, tia, em nome do Senhor Jesus Cristo. João Batista está também. Deus abençoe, no nome de Jesus. Meus amados irmãos, o texto que eu quero compartilhar com os irmãos está em 1 Reis. Peraí, 1 Reis não? 1 Samuel. Aqui, achei. Está em 1 Samuel, capítulo de número 16, versículo 13, que está escrito assim, olha: então Samuel tomou o chifre de azeite e ungiu no meio de seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Aleluia. Glória a Deus. Davi, amados, foi um homem que Deus escolheu. Verdade. E nós vamos entender que quando Deus escolhe alguém, a unção, ela só é a confirmação daquilo que já está na vida daquele homem de Deus. Então nós entendemos que no
tempo que nós vivemos, a unção do homem de Deus ou da mulher de Deus é algo que nós entendemos, pastor Alex, que o chamado, ele não acontece quando você está na igreja. O chamado, ele acontece antes de você estar na igreja, porque estar na igreja é estar em evidência. Glória a Deus. E ser chamado para ser ungido é estar atrás das malhadas, aonde ninguém está enxergando, aonde ninguém está vendo, é aonde Deus está trabalhando no vaso. Amém. Não é verdade? Verdade. E Davi, ele era um homem que ele buscava a Deus antes dele ter qualquer tipo de benefício. Deus não ofereceu para Davi dinheiro. Verdade. Deus não ofereceu para Davi casa. Amém. Deus ofereceu para Davi unicamente unção, poder do céu. Glória a Deus. Deus, ele oferece para gente que é ungido de Deus. Não é dinheiro, amigos. É verdade. Não é casa boa, não é prosperidade. Porque antes de Deus nos dar casa boa, prosperidade, o nosso próprio Senhor Jesus Cristo, ele diz em Mateus 6,33, buscar primeiro o reino, é verdade, a justiça. Não adianta, queridos, o reino de Deus, ele não está englobado em dinheiro. O reino de Deus, ele está englobado primeiramente na salvação do homem. Jesus veio para salvar a alma do homem, não veio para dar riqueza ao homem. Verdade. A riqueza é consequência daquilo que você faz para ele. E nós entendemos aqui que Davi foi um homem sofredor. Davi, ele não teve a sua vida a todo tempo uma vida maravilhosa, uma vida de rei. Não, ele foi ungido a rei, mas os historiadores dizem, pastor Alex, que aproximadamente depois de 25 anos que ele tomou posse daquele reinado. Olha que coisa. Verdade. E muitas das vezes nós somos ungidos por Deus e as coisas não andam, as coisas não caminham, e muitas das vezes nós duvidamos daquilo que Deus fez. Mas eu quero dizer que nessa noite, que se você não acreditar na unção que está sobre a sua vida, você sim tem que ser a primeira pessoa a acreditar na unção que está sobre você. É verdade. Porque se você não acreditar na unção que está sobre a sua vida, ninguém vai acreditar. Ninguém vai seguir uma pessoa que não tem certeza daquilo que ela foi levantada, não é verdade, pastor Alex? Verdade. E a gente entende que o subtema dessa live que nós estamos gravando agora ao vivo é o seguinte, que Davi foi escolhido por Deus. Deus escolheu Davi. Verdade. E quem escolheu Saul foi o povo. Deus, ele mandou Samuel ungir também Saul. Só que tem uma diferença. Na vida de Saul, o povo se manifestou querendo um rei. Agora na vida de Davi, Deus encontrou Davi adorando no pasto. Glória a Deus. Aleluia. Isso é maravilhoso. Então entenda, queridos, tudo começa na adoração, tudo começa na gratidão. E tem muita gente querendo ser ungido, mas não é grato a Deus. Como é que isso vai acontecer, pastor? Fala aí. A Bíblia é tão maravilhosa, dizer ao nosso coração, quando nós vimos, né, a unção que Deus derrama sobre a vida de Davi. E o texto ele vai dizer que Deus ele vai ungir Davi na presença dos seus irmãos. Meu Deus, isso é muito forte. Isso mexe muito ao meu coração, porque o Senhor ele sempre vai nos ungir, irmão, aonde ninguém vai dar crédito na nossa pregação, não vai dar crédito na nossa vida, vai ver a gente talvez, né, como homem de Deus. E a Bíblia vai nos ensinar que quando uma unção ela foi derramada sobre a vida de Davi, os seus irmãos não acreditou, né? Mas a Bíblia vai nos ensinar que Deus acreditou. Aleluia. O que basta na minha vida, o que basta na sua vida, que está vendo essa live, é o que Deus acha de mim. Meu Deus. O que Deus tem derramado sobre a minha vida, sobre a vida do apóstolo Washington. Aleluia. É isso que nós devemos acreditar. E a Bíblia vai nos ensinar que Davi, ele acreditou na unção que foi derramada sobre a vida dele. Davi, ele acreditou em tal ponto que ele vai ter que esperar por muito tempo, né, período, para ele assumir até mesmo que o reinado dele. Mas nós vamos ver, aleluia, glórias a Deus, que Deus ele vai tirar Davi de um lugar onde ninguém queria estar. Deus vai tirar ele de trás das malhadas e vai se tornar ele como rei. Eu aprendo isso muito com a palavra do Senhor, irmão, porque eu me lembro quando estava conversando com o pastor Washington, eu me lembro quando Deus ainda, né, ele me chamou eu para o pastorado, e um belo dia eu estava ajoelhado, né, conversando com Deus na parede, e eu falando com Deus, conversando com Ele, e Deus bradou dentro do meu coração, falou assim: eu vou te ungir nesse ano ainda.
Eu tinha 17 anos. Ele falou comigo dessa forma: esse ano ainda eu vou te ungir como um pastor. E aquilo dali, a unção de Deus, ela faz isso, ela abala a nossa estrutura. Meu Deus. A unção de Deus, quando ela é derramada sobre a nossa vida, quando Deus ele fala que vai derramar a unção dele sobre a nossa vida, nós automaticamente nós vemos o peso da unção. Meu Deus. Porque nós sabemos, aquele que é ungido por Deus, ele há de pagar um grande preço. Aleluia, para que algo seja o que é determinado sobre a vida dele. As confianças das pessoas vai vir sobre a sua vida, as pessoas vão acreditar no seu ministério quando você primeiramente acreditar naquilo que Deus te chamou. Meu Deus, naquilo que Deus o que tem preparado para determinar sobre a sua vida. Então isso é muito sério. Davi ele acreditou, Davi ele confiou. A Bíblia vai nos ensinar que Davi ele era o quê? Moço. Ele era o mais novo da sua casa. E Deus olhou para ele e falou: não, mas eu achei Davi. Eu quero que Davi seja rei. Meu Deus do céu. Muitas das vezes, irmão, a unção de Deus ela vem sobre a nossa vida e nós começamos a falar: Deus, eu não estou preparado, Senhor. Muitas das vezes nós achamos que nós não vamos suportar. Mas a grande verdade é que aquilo que Deus ele tem para fazer, aquilo que Deus coloca sobre a nossa vida, a unção de Deus quando é derramada sobre a nossa vida, a capacidade ela não vem do homem, mas a capacidade ela vem de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Daniel Marques, Deus te abençoe, viu, glória Daniel? a Deus. Evangelista Daniel Marques, amo de Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Tá te dando um alô também ali, ó. Deus abençoe, meu querido, em nome de Jesus. Amém. Tamo junto. Entenda uma coisa, amados. Uma coisa mais interessante, uma coisa que é ímpar no chamado do homem de Deus e da mulher de Deus, que entenda uma coisa. Saul, ele foi chamado para o ministério precoce. Por que eu vou dizer o ministério precoce? Porque quando ele encontra com Samuel, ele vai ungir ele com um vaso de azeite. E a Bíblia diz que é muito rápido, as coisas acontecem muito rápido na casa dele. Irmão, na vida dele. Entenda uma coisa: Deus, ele não quer que eu e você tenham um ministério relâmpago. É forte. Deus não quer que as coisas aconteçam na sua vida da noite para o dia. Hoje se diz nos ministérios que as pessoas não têm paciência para esperar a unção de Deus, para esperar o poder de Deus ser manifesto. Então entenda, queridos, que todas as vezes que nós somos levantados fora do tempo, nós vamos nos machucar, nós vamos nos ferir, nós vamos fracassar, nós vamos dar com a cara na parede, e muitas vezes nós vamos querer colocar a culpa em Deus. Na verdade que Deus não tem culpa de nada disso. Entenda uma coisa, amados, muitas vezes as pessoas nos escolhem e não Deus nos escolhe. Nós temos que entender que Saul foi escolhido pelas pessoas, Deus permitiu ele ser ungido. Nós temos que entender que não era da plena vontade de Deus Saul ser ungido, mas como Deus viu que o povo queria, então entenda que todas as vezes que o povo quiser, Deus vai permitir, mas não quer dizer que Deus está provando. Isso é um mistério de Deus. Nem sempre quando as coisas estão acontecendo rápido, quer dizer que Deus está provando. Então entenda que Saul, ele é ungido. A Bíblia diz, amados, que no capítulo 10 de 1 Samuel 1, diz assim: então tomou Samuel um vaso de azeite e lhe o derramou sobre a cabeça e o beijou e disse: porventura não ungiu o Senhor o capitão sobre a sua herança? Olha só para você ver, o povo pediu, aclamou um rei, o povo quis sair debaixo do jugo de Deus e entrar debaixo do jugo de um homem ímpio, porque Saul não conhecia Deus. Verdade. Se você ler a história de Saul ele não conhecia Deus, ele passou a conhecer a Deus depois que ele foi ungido, depois que Samuel mostrou para ele os mistérios, falou para ele que Deus tinha escolhido ele por causa do povo. Então ele aceitou aquilo, tanto que ele vai contestar ele dizendo assim: eu não estou preparado para tal unção. E quantas pessoas também não estão preparadas por essa unção, irmãos? A diferença de Saul para Davi é que Davi conhecia o dono da unção. O problema é que tem muita gente sendo ungida e não conhece o dono da unção. E quando a gente não conhece o dono da unção, nós começamos a fazer um monte de atrapalhada. Entenda, amados, o ministério de Saul foi um ministério relâmpago. Ele profetizou,
Ele falou no meio dos profetas. A Bíblia diz que ele passou por Zelza, por Salisa. Depois ele chega no rancho dos profetas, ele profetiza. Ele ganha a primeira batalha dos filisteus. Depois disso, ele ganha tanto poder na frente do povo de Israel, que ele se acha ou se titula um homem que pode fazer qualquer coisa. E no reino de Deus há princípios. O reino de Deus nós vamos ter que prestar contas. Se nós não prestamos contas para o homem, nós vamos prestar contas para Deus. É verdade. A igreja, hoje eu sou pastor dessa igreja pela misericórdia de Deus, a igreja missionária de Jesus Cristo, ele da igreja Família em Cristo. Mas nós, por sermos pastores presidentes, não quer dizer que nós somos dono da igreja. Verdade. O dono da igreja foi para o Calvário. Glória a Deus. O dono da igreja subiu no madeiro. O apóstolo Washington não subiu no madeiro. É verdade. O apóstolo Washington não teve coragem de fazer nada disso, mas ele foi até o fim por mim e por você. Então entenda que esse temor não pode sair do nosso coração. Quando nós estamos pregando, nós temos que ter uma responsabilidade com essa mesma que nós estamos falando. É verdade. Não interessa aquilo que as pessoas vão pensar. Entenda uma coisa: se você pregar aquilo que as pessoas querem ouvir, você nunca será dado como homem de Deus no céu. Não adianta as pessoas aplaudirem você na terra e no céu você estará sem crédito com Deus. Pedro diz assim: olha, quando mandaram parar ele de pregar e falar a verdade acerca do nosso Senhor Jesus Cristo, Pedro disse assim na lata deles: melhor é servir a Deus do que os homens. Tem muitos homens que eram homens de Deus, foram ungidos por Deus, e no meio da caminhada tem se perdido. Deixou de pregar a verdade pelo simples fato de ver os dízimos aumentando, de ver o povo aumentando. Todo pastor fica feliz quando vê as pessoas aumentando a sua igreja, mas nós temos que ter um princípio: o povo tem sem referência de Deus crescendo na igreja, não acrescenta nada no reino de Deus. Nós não podemos fazer da igreja um ajuntamento, nós temos que fazer do reino de Deus uma formatura de discípulos. Jesus ele não constituiu para que nós venhamos buscar adeptos do evangelho. Nós temos que formar discípulos. Essa foi a regra que Jesus nos deu. Então entenda, até a unção de Saul foi uma unção diferente. A unção de Saul foi uma unção com vaso de azeite, pastor Alex. Isso aqui é um mistério. E a unção de Davi foi com um chifre de azeite. O vaso de azeite representa aquilo que é terreno. O chifre é algo que foi feito por Deus, que nasceu nos animais. Então entenda que tudo aquilo que é da terra não produz nada no reino celestial. Meu Deus. Entenda que para entender os mistérios de Deus, nós não podemos focar no que está na terra. Irmãos, igreja cheia, pessoas aplaudindo, tudo isso passa. Sabe quando a gente prega aquela mensagem poderosa que alguém bate sobre as suas costas e fala: cara, que mensagem é essa? Isso passa, mas uma glória futura, celestial, isso não passa. Deus. Eu sempre digo aqui que quando eu vou numa igreja, que é muito difícil eu ir nessa igreja, né? Devido eu falar a verdade, alguns pastores não chamam a gente, mas não tem problema. A gente, graças a Deus, estava falando com o meu amigo pastor Alex que Deus ele deu pra gente uma igreja pra gente cuidar e zelar. Então assim, quando eu ganho oportunidade para pregar, eu sempre falo com ele: eu não procuro saber o que está passando na igreja, mas o dono da igreja sabe o que está passando. É verdade. E eu sempre tenho o costume de orar. Então tem vezes que a gente prega uma mensagem para levantar mesmo, mas tem vezes que Deus não quer levantar ninguém com palavras de autoajuda. Se a gente quer autoajuda, é qualquer coisa de menos evangelho. Evangelho é transformação, evangelho é mudança de caráter, evangelho é mudança de rumo. E muitas das vezes nós temos nos confundido. Hoje tem coach para tudo, pastor Alex. Verdade. Hoje tem coach. Então assim, não tem nada contra quem é coach, nada contra. Só que quando nós começamos a aplicar demais essa questão de autoajuda, de coach, nós esquecemos da unção que foi derramada sobre nós. Qual unção que é essa? A unção que quebra o jugo. O coach não quebra jugo, quem quebra o jugo é a unção. É escrito lá em Isaías, capítulo 61, versículo 1. A palavra do Senhor diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, sobre o Senhor, que nos ungiu, para quê? Para trazer as boas novas. Amém. Pastor Samir, Deus te abençoe em nome de Jesus. Então, ou seja, o
o Espírito do Senhor nos ungiu para trazer as boas novas, para nós restaurar os caídos, os contritos de coração, para nós apregoarmos a abertura de prisão aos presos. Então, se eu prego autoajuda, eu estou deixando o homem preso ainda dentro da religião. Verdade. E a igreja não é uma religião, queridos. A igreja de Cristo é uma igreja que agrega vários tipos de pessoas, mas nós fomos levantados para trazer a essência da palavra de Deus. Sabe, amados, hoje há vários cursos de teologias. Eu acredito que o nosso evangelista Daniel fez, o nosso pastor Salim fez, os demais irmãos que já fizeram o curso de teologia sabem do que eu estou dizendo. Há vários veios teológicos, mas não quer dizer que um está certo ou está errado. Então há muito conhecimento no mercado, mas a gente tem que saber uma coisa: o conhecimento sem a graça, ele se torna uma desgraça, pastor Alex. Porque a palavra do Senhor diz que primeiro a gente tem que crescer na graça, depois vem o conhecimento. Sem graça não tem conhecimento, sem o Espírito Santo não há conhecimento. A palavra do Senhor fala que nós temos que ser obreiros aprovados. E quantos de nós temos deixado a desejar o estudo da palavra, passar tempo com a palavra? Ei, nós como pastores, nós temos que gastar tempo com Deus. E o tempo tem que ser um tempo de qualidade. Muitas das vezes nós paramos horas na frente de redes sociais, nós paramos horas para conversar com um amigo, para falar sobre várias outras coisas, e esquecemos de buscar aquela unção do início, sabe? Quando não era pastor ainda, estava de trás das malhadas, nós orávamos. Quando estava de trás das malhadas, nós jejuávamos. Quando estava atrás das malhadas, nós subíamos monte. E muitas pessoas, pastores, missionários, obreiros, depois que receberam a unção, nunca mais subiram monte. Nunca mais, pastor Alex, permitiu ver as coisas celestiais, teve experiência com o céu de fato. Olha, o céu nunca teve cerrado, o céu nunca teve em oculto. Olha, Deus, ele sempre quis comunicar com o homem. Deus, ele sempre está comunicando com o homem. Quando Deus não comunica através de visão, ele comunica através de sonhos, ele comunica através de profecia. Mas muitas das vezes nós nos encontramos numa falta de unção tão tremenda que nós não conseguimos mais escutar a voz de Deus. Meus irmãos, Davi era um homem de comunhão plena. Eu não estou dizendo que Davi era santo, que a gente sabe a história de Davi. Verdade. Mas eu estou dizendo uma coisa: Davi até errou mais, do que Saul. Mas a Bíblia vai dizer que Davi, ele tinha um coração, que plantado na presença do Senhor. E a unção faz isso com a gente. Oh, meu Deus. Faz a gente se humilhar. A unção, ela faz a gente colocar nós no nosso lugar, A Bíblia, ela vai nos ensinar que quando aquela mulher, ela chega dentro da casa de Simão, a palavra de Deus vai dizer que ela se humilha diante da presença do Senhor, derrama óleo ungido na cabeça de Jesus, aquele que já tinha toda a unção, irmão. E a Bíblia vai nos ensinar que a maior unção sobre a nossa vida é quando nós sabemos da onde veio essa unção. Então, quando eu acredito que foi o Senhor que me ungiu, que eu sou dependente dele. Porque tem muita gente que quer autoajuda, irmão. Muitas das vezes nós ajudamos, mas ela não suporta ficar o quê? Na palavra do Senhor. Por quê? Porque a autoajuda faz isso. Mas quando a unção ela é exposta sobre a minha vida e eu, na unção de Deus, libero sobre outras vidas, a pessoa vai entender que é somente o mediador, que é somente o Deus a ser servido no nome de Jesus. Aleluia. O pastor Leandro chegou aí, minha esposa, o pastor Juliana também está aí. Entenda uma coisa, amados, nós não estamos aqui querendo debater unção de um, de A, de B, eu sei, não, eu sei da minha unção. Deus me ungiu apóstolo, ele é ungido pastor, e ele sonha um dia também ser um bispo, ser um apóstolo. E amados, cada sonho que nós temos, entenda que cada unção que cada homem recebe é aquela unção que você acredita. Então entenda, quando eu fui ungido apóstolo mesmo, dando um exemplo, eu fui ungido na presença dos irmãos. Ou seja, quais irmãos? Aonde eu sou pastor. Amém. Então entenda que isso foi escândalo em várias outras igrejas, em várias outras pessoas que me conhecem. Muitos dizem, mas essa unção era para os apóstolos. Irmão, essa unção é para quem acredita. Essa unção é para aquele que toma posse. Meus amados, lá em Efésios diz que Jesus deu uns para profeta, outros para apóstolos, outros para mestres, outros para doutores. Então
a unção é aquela que você acredita. Eu não deixei de ser pastor por ser um apóstolo, não. Só que o que acontece? Nós temos que saber, amados, que o significado do apóstolo, ele é enviado. É enviado para quê? Para fazer uma obra específica. Então, eu coloquei meu coração como apóstolo de ajudar qualquer outra denominação sem ser da minha igreja. Então, entenda que o apóstolo Paulo, num determinado momento, ele foi confrontado acerca da sua unção. Muitos dizem assim: olha, não, mas os únicos apóstolos são os que estão na palavra de Deus, na Bíblia. Eu concordo, mas o que nós vamos fazer com o apóstolo Paulo? Porque Pedro ele chega, quando o apóstolo Paulo está diante de Pedro, ele constitui o apóstolo. Ele diz assim: Jesus o que me apareceu. E aí, amados, foi Jesus que constituiu o apóstolo Paulo. Então, homens que teve experiência com Deus, amados, eu não sou melhor do que ninguém, mas eu vou dizer para você uma coisa: eu não sou como o apóstolo Paulo, mas muitos não conhecem da minha vida espiritual, e eu falo para você, eu já tive experiência com o próprio Cristo, eu já tive experiência de subir aos céus, amados. Eu não digo ao céu celestial onde está o trono de Deus, mas eu já tive experiência com Deus, de Deus me levar a uma certa parte do céu, de eu ver o meu corpo numa cama, Deus me mostrar coisas poderosas. Então entenda que muitos que a gente conta e fala, as pessoas acham que a gente está inventando ou está mentindo, mas eu sei quem que me chamou, irmãos. Então os pastores, então entenda, a unção de pastor, a unção do missionário, tem um monte de pessoas na casa do Senhor que são ungidos, mas são ungidos pelo homem. Por quê? Porque eles não têm coragem nem de dizer que são missionários. Verdade. Tem pessoa que tem uma dificuldade de falar assim: qual que é seu cargo? Eu sou... Não, você foi ungido a pastor, você é o pastor. Você é ungido a presbítero. Você foi ungido a missionário. Então, enquanto a gente não toma posse da unção que Deus delegou para a nossa vida, essa unção fica como se fosse uma unção de homens, pastor. Verdade. Por quê? Verdade. Porque o senhor há de concordar comigo que quando Deus unge um homem, quando Deus literalmente unge o homem, Ele sabe para que ele veio. Verdade. Ele sabe para que ele foi levantado. Então entenda, amados, que nós temos hoje uma dificuldade. Nunca tivemos tantos homens e mulheres ungidos nos altares, que de fato muitos foram levantados porque pagaram uma propina, você entendeu? Para ser ungido apóstolo, missionário, pastor. Então entendeu? Eu não paguei preço nenhum, eu não paguei dinheiro para me ser ungido, eu não paguei um valor para me ser ungido a pastor, não. Deus me escolheu, amados. Então a gente tem que entender uma coisa: a palavra do Senhor deixa claro acerca de unção. Tem muita pessoa que parece que não gosta de ler a Bíblia, mas vamos lá, né? A palavra do Senhor diz em Jeremias capítulo 1, versículo 5, que Deus escolheu Jeremias no ventre, ou seja, antes mesmo dele ter nascido, Deus já tinha separado ele por aquele ministério. Então entenda que eu entendo que os homens, Lucinéia, Deus abençoe Lucinéia, você e sua casa. Então entenda que muitos homens de Deus, eles foram escolhidos no ventre. Amém. Quando um homem derrama o azeite em cima da cabeça, só é a confirmação daquilo que Deus já escolheu. E o povo tem uma dificuldade, pastor, de aceitar a gente como pastor, como apóstolo. Eu fico olhando e assim, muitos ficam esperando eu como apóstolo virar, quando alguém comenta alguma coisa no meu vídeo, alguém fica esperando assim: ele vai comentar, eu vou pisar no sapato dele. Queridos, isso não mexe com o meu ego, não. Eu sou apóstolo da minha igreja, eu sou apóstolo da igreja missionária de Jesus Cristo, onde eu sou pastor e aonde o Senhor colocar todas as obras para me fazer. Entenda que o apóstolo Paulo, ele não se meteu na igreja de Jerusalém. É isso que o povo não entende. Você está entendendo? Eu sou apóstolo, mas eu não me meto na igreja dele se ele não me permitir. Você está entendendo? Então eu posso ir na igreja dele, eu posso pregar a palavra. Ele sabe que a gente tem um compromisso, tanto eu com ele, ele comigo, que quando eu vou na igreja dele, ele não me fala o problema que ele está passando, mas sempre quando eu vou lá, Deus fala alguma coisa que aquela igreja está precisando. Quando ele vem na minha igreja, eu não falo com ele: nossa pastor, estou passando por uma crise, uma situação assim. Não, eu falo com ele: meu amigo, deixa Deus te usar, deixa o Espírito Santo te usar. Então isso que é o mais bonito. Verdade. Então tem pessoas que elas não acham a nossa palavra tão produtiva. Sabe por quê? Porque a gente não é animador de plateia.
nós não fomos levantados para tirar palma e sorriso do rosto de ninguém. Nós somos chamados para tirar as almas do inferno. Amém. Nós somos chamados, pastor, não é para massagear o ego de ninguém. Nós somos chamados para tirar as pessoas das trevas para a luz. Então, amados, entenda uma coisa: eu acredito na unção que Deus me deu, e por acreditar nessa unção, nós temos exercido o cargo e temos ajudado muitas pessoas. Ano que vem agora, o pastor Alex está até sabendo que eu vou estar abrindo uma clínica de recuperação para drogados. Agora, entenda uma coisa: a maioria das igrejas que tem um valor aquisitivo bom, que tem bastante patrimônio, podia também ter esse tipo de projetos, porque eu acho que Deus, Ele levantou a sua igreja para tratar dessas pessoas caídas, sabe, essas pessoas que precisam de voltar para a sociedade. Agora entenda, como é que a gente vai, sem discriminação nenhuma? Tem muitas pessoas que eram drogados, viciados em qualquer tipo de droga, que conseguiram ser libertos só indo no culto, mas tem pessoas que precisam ser tratados fora, para depois voltar com eles para a sociedade. É verdade. E muitas das vezes, eu mesmo, já aconteceu comigo, eu bati com a minha cara na porta de muitas igrejas que tinham valor aquisitivo alto, que tinham condições, mas infelizmente tinha que pagar um valor muito alto para conseguir internar uma pessoa, um usuário de droga, por exemplo. E a gente tem esse projeto aí, que aonde nós vamos abrir essa clínica de recuperação. O pastor Alex tem um trabalho social também maravilhoso, ele leva marmita lá na Pedreira Prado Lopes, lá na Cracolândia. Então entenda, amados, que esse veio não é nosso. Então é muito gostoso pregar numa igreja com as cadeiras acolchoadas, aonde todas as noites as pessoas vêm, dizimam um valor muito alto, dizimam oferta, mas infelizmente o que nós vamos estar fazendo com o dinheiro da casa do Senhor? Será que o dinheiro da casa do Senhor é para mim ficar andando de carrão? Será que o dinheiro da casa do Senhor é só para mim ficar viajando, fazendo coisas aí? Então entenda, amados, que nós gostamos de coisa boa, nós não somos hipócritas para dizer isso aqui, mas nós temos que fazer alguma coisa para as almas que estão gemendo. Jeremias disse que os profetas de Deus nos últimos tempos, pastor, eles iam gemer como dores de parto. Amados, eu digo para os irmãos, tem aproximadamente 11 anos que eu sou crente em Cristo Jesus, pela misericórdia. Eu fui um usuário de droga, usei cocaína por 14 anos, fumava maconha, fumava 2 maços de cigarro por dia, bebia todo santo dia. Um dia Deus levantou um louco, um doido, que foi na minha casa, não desistiu de mim. Glória a Deus. E hoje, meus amados, Deus, Ele me libertou. Eu estou aqui para libertar outros. Isso que é a palavra, né? Isso que é realmente tomar posse da palavra e acreditar em outras pessoas, acreditar em outras vidas. Só um minuto aqui, né, para o senhor continuar respaldando nesse raciocínio e deixando claro, quando Ele me chamou para ir para a igreja, Ele não virou para mim e falou assim: olha, vamos para a igreja que Jesus vai encher sua casa de comida. Não, Ele falou assim: vai para a igreja comigo que Jesus vai tirar você dos vícios, Jesus vai restaurar a sua família. Mas Ele não me prometeu riqueza. E quando eu fui para a igreja, eles não pregaram para mim a mentira, eles me deram porrada, falaram a palavra na minha cara: você precisa se converter, você precisa deixar de ser fornicador. Era assim que eles falavam comigo, pastor. Você precisa parar de cheirar cocaína. Eles não falaram comigo assim: não, dá um tempo, o Espírito Santo. Não, filho, você tem que mudar de vida, você tem que largar essa porcariada aí. E foi isso que mudou minha vida. Por quê? Deu um impacto na minha alma. Verdade. Você entendeu? E eu necessitava disso. Então entenda, amados, que Deus levantou a gente com a unção para mudar a história de pessoas. Nós não queremos uma igreja lotada, porque a igreja lotada passa. Agora nós queremos formar discípulos que choram pela alma. Nós queremos formar de fato homens e mulheres de Deus que estão visionando ganhar almas para o reino de Deus. Não tem coisa mais gostosa do que não precisar de você ficar ligando para a pessoa e vir na igreja. Já pensou que miséria? Todo dia você ficar ligando para os crentes da sua igreja: irmão, você está aí, irmão, culto. Irmão, nós temos uma preocupação com todos os membros, mas nós temos que saber uma coisa: se nós ensinamos o evangelho que Cristo nos deu,
quem convence o homem do pecado e do juízo é o próprio Espírito Santo. É verdade, é verdade. E é tão forte, né, irmão, dizer acerca, né, da unção. E tá falando aqui, né, de Saul, de Davi. Há um tempo na nossa vida, irmão, que nós devemos saber o que Deus nos chamou. Se Deus ele chamou, tem coisa na nossa vida, a gente devemos que viver no propósito, não na permissão. Aleluia. Saul ele está vivendo a permissão de Deus, irmão. Na permissão é viver pela misericórdia. Olha isso. Mas quando nós vivemos pelo propósito, nós vivemos pela graça de Deus. Meu Deus. É Deus que faz, é Deus que determina, é Deus que nos eleva aonde Ele quer. E viver na permissão, irmão, é tão ruim porque nós vamos realmente entender que não era aquilo que Deus queria. Olha isso aí, ó. Olha só que forte, não fugindo da palavra do Senhor. Quando Deus ele falou para Abraão dessa forma, vou te dar seu filho. E Sara ela vai tentar forçar aquele negócio, irmão. Falou, não, vou te dar minha serva, porque eu sou estéril, né? E por sua vez vai vir Ismael, foi uma coisa forçada, viver na permissão, arrumar um jeitinho para as coisas de Deus. E Deus não tem jeitinho para nada. É muito forte. Quando Deus ele tem para fazer, ele pega e faz. Quando Deus ele tem para derramar, ele pega e derrama sobre a nossa vida. Pastor Alex, o senhor está falando isso aí, é muito interessante para o público aí saber que nós somos homens sofridos. Como que estava o seu ministério lá no Pirantinga? Fala um pouquinho. Meu Deus do céu. Porque assim, a gente acha que tudo quando está começando, tudo está estabilizado, igual essa igreja minha, a igreja que Deus colocou na minha mão, glória a Deus. E as igrejas que a gente vê, muitas das vezes as pessoas veem tudo pronto e falam que homem de Deus. Mas fala um pouquinho do seu momento de choro, Pastor Alex. E eu sempre sei, eu sempre soube, e o senhor sabe disso, que eu sempre acreditei na unção de Deus na sua vida. Então, conta aí o que muitas vezes te deu vontade de fazer e um pouquinho do que Deus está fazendo na sua vida agora. Amém. Eu me lembro, irmão, que hoje eu troquei de loja, troquei de lugar, mas aproximadamente uns 2 meses e meio atrás, eu estava passando por um momento difícil, né, no ministério, um momento muito delicado. E por sua vez, a começar a falar com o Senhor, Deus, o Senhor me chamou mesmo? Deus, o Senhor derramou a sua unção mesmo sobre a nossa vida? Porque a grande verdade irmão, viver no propósito do Senhor é viver aquilo que Ele preparou sobre a nossa vida. Meu Deus. E muitas das vezes, Deus ele não tem só bênção para a nossa vida, Deus também tem vale, Deus também tem deserto. Porque a unção que Deus derrama sobre a nossa vida, ela faz a gente acreditar mais no Senhor quando nós estamos no deserto, porque aí nós sabemos que realmente foi Deus que nos chamou. Muitas pessoas que passam pelo deserto, que ele abandona a carreira, abandona, né, o ministério, abandona tudo, e Deus ele não quer que nós abandonamos. Quando nós acreditamos na unção que é derramada sobre a nossa vida, nós vemos que tem um processo de todas as coisas. E foi um processo delicado, né? Pastor Maico está aí, em nome de Jesus, vendo a gente. Deus abençoe, Pastor Maico. Pastor Maico é o segundo dirigente lá da obra, lá do Ministério Família em Cristo. Aleluia. E chorou muito comigo também, né? No nome de Jesus. Mas eu aprendo com isso, irmão, porque foi um momento delicado. E é tão forte isso que eu vou dizer agora, que antes da pandemia Deus preparou algo extraordinário sobre a nossa vida, onde nós estamos agora, um lugar bem melhor, pessoas, né, que eu não conheço, mas pessoas que estão com vontade de buscar a palavra, com vontade mesmo de realmente, né, se entregar diante da presença do Senhor, e nós olhamos e nós vemos realmente Deus me chamou. Agora só uma pergunta, pastor. Lá onde que não estava dando certo, o senhor pregava uma palavra, mas lá onde é que o senhor está hoje, que está dando certo, o senhor mudou a palavra ou é a mesma palavra? É a mesma palavra, irmão, mesma coisa. Eu e o pastor Maico está lá firme e forte lá, né? E a palavra, irmão, ela não pode mudar. A grande verdade é que as pessoas elas começam a mudar de acordo que aquilo que Deus vai fazer na vida dela. Isso é muito forte. Olha só que forte, irmão. Aleluia. Deus, ele sempre vai deixar a gente na prova quando nós achamos que ele sempre vai agir na prova. Olha só, tem pessoa que adora a Deus só na prova. Deus fecha a porta, ela vai buscar.
Quando Deus abre a porta, ela sai. Deus não quer isso, irmão. Deus ele quer fazer a obra dele por completo sobre a nossa vida. Mas nós devemos que acreditar no Senhor em qualquer situação da nossa vida, buscar o que? Primeiramente o reino do céu, a sua justiça, e a demais coisa vai ser o que? Acrescentada sobre a nossa vida. E a unção faz isso conosco, irmão. Olha só, Davi ele foi ungido e teve todo um período, todo um tempo, né, um processo de Deus, de preparação, de amadurecimento, de equilíbrio até mesmo espiritual sobre a vida dele acreditar que Deus era com ele, irmão. Você nunca vai acreditar num Deus vivo, verdadeiro, se você primeiramente não passar no deserto com ele. Meu Deus. Porque Deus não é Deus somente está na bonança conosco. Verdade. Deus não é Deus que está somente conosco na bonança, mas é um Deus também que quer ver a gente, quer ver a nossa fé, quer ver se nós estamos fielmente com Ele, irmão. Aleluia, glórias a Deus no deserto. Ei, eu quero dizer para você nessa noite, no nome de Jesus, acredita naquilo que Deus tem colocado sobre a sua vida. E nós estamos no novo tempo agora, irmão. Que maravilha o que Deus tem feito. E a palavra continua, irmão. Palavra de mudança. Se a gente queremos ter uma unção verdadeira de Deus, nós devemos que mudar. Nós devemos que ser transformado de dentro para fora, não de fora para dentro, porque tem muita gente que gosta de ser transformado para fora para mostrar para o homem: ei, Deus te conhece. Glória a Deus, Ele nos conhece. Amém? Glória a Deus. E é momento de glória que eu estou vivendo, né, na presença do Senhor. E eu creio que o que Deus tem para fazer cada dia mais é algo poderoso, irmão. Mas o interessante, pastor, que o senhor disse aí, é que mesmo as coisas não dando certo, o senhor não vendeu sua unção, né? Não. Tem gente vendendo unção, pastor? Ixi, tem muita gente. E a grande verdade é, irmão, quando nós sabemos que Deus que nos chamou, nós não queremos corromper. Quantas pessoas se corrompem e falam: não está dando certo desse jeito, eu vou começar a fazer desse jeito para ver se dá certo. E a verdade é, irmão, não é campanha, não é movimento, não é nada disso, irmão, que vai ser o que? O seu ministério vai ser grande. Nada disso. Vai ser simplesmente inchaço. A unção é diferente sobre a nossa vida. Ainda que tem um, nós estamos sabendo que aquele um vai para o céu. Deus. Ainda que tem dois, nós vamos ter a certeza que Jesus está lá e vai fazer presente lá. Aleluia. Então isso que vale para o Senhor, irmão, não é quantidade, mas sim qualidade, né? E a gente vemos isso na vida de Saul. Saul queria ver aquilo que era qualidade, irmão. Aquilo que é quantidade, né? Saul, Davi não, era aquilo que era qualidade aos olhos do Senhor. Ele tinha qualidade, ele tinha aquilo que agradava ao Senhor, mesmo ainda com seus erros, mesmo ainda com as suas falhas, mas ele que se renunciava diante da presença do Senhor. Falar uma coisa, né, aqui, pastor Alex, em nome de Jesus. O mais interessante que Davi, mesmo depois de ser ungido, ele não foi para o trono. Porque quem foi ungido primeiro estava no trono. Verdade. E o mais interessante que mesmo Davi não estando no trono, sendo o dono do trono, ele não quer matar quem está no trono. É forte. Ele não quer matar, mas quem está no trono quer matar quem não está no trono. Meu Deus, e isso é tão forte que ele teve várias oportunidades de matar Saul, né? E ele sempre poupou a vida ali de Saul, porque ele sabia que a unção dele era dada por Deus. Olha que interessante. Quantas pessoas que têm querem matar aqueles que não têm. Muitas das vezes, eu sei que tem Carlos de Paulo, Deus te abençoe. Quantas pessoas que têm mais sabedoria que eu e o pastor junto? Verdade. Quantas pessoas têm um ministério muito maior do que o nosso, mas eles não acreditam na gente, sabe por quê? Por causa da quantidade de pessoas que estão na nossa igreja. Meu Deus. Eles nos medem a nossa capacidade pela quantidade de pessoas que estão na nossa igreja. Olha que forte. Quando Davi ele vai lá para a peleja para levar pão para os seus irmãos. Davi foi generoso, irmão, levar pão, levar queijo para os governadores. A Bíblia vai dizer que Davi ele escuta o gigante bater no peito e falando: eu sou o cara, tem valente não para vir contra mim. Olha só o que o irmão de Davi vai falar para Davi: Davi, volta, senhor, vai lá para as suas poucas ovelhas.
Só que a grande verdade é, irmão, Davi vai dar ouvido para isso? Não. Davi vai dar ouvido para aquilo que Deus tinha na vida dele. Porque ele sabia, Davi, ele tinha certeza no seu coração que foi Deus que tinha te chamado. Ele vai virar as costas e vai até Saul. Pode deixar que eu vou enfrentar esse Golias. Amém? Michel Denise também está aí. Deus te abençoe, viu, Michel? Glória a Deus. Jesus. Então entenda uma coisa, amados. Davi não tinha ninguém a seu favor. Mas olha que forte. Davi tinha poucas ovelhas, mas ele tinha comunhão com Deus. Glória a Deus. Ele tinha um caráter reto diante de Deus. Né? Então hoje se valoriza-se um pastor, um apóstolo por aquilo que ele tem visivelmente. Mas e aquilo que não dá para os olhos ver, pastor? E aquilo que espiritualmente só mesmo na unção de Deus que dá para sentir. É verdade. Então entenda, amados, que a diferença que faz de um homem ungido por Deus e de um homem que é chamado por Deus, que não é só na sua feição. Já reparou que a unção ela faz diferença? Quando um homem que é ungido por Deus, ele pega um microfone para ele pregar uma palavra, há uma autoridade otorgada por Deus incomum no meio dos demais. Então entenda que eu não estou aqui dizendo que eu sou melhor do que qualquer pastor, qualquer missionário, qualquer obreiro, simplesmente por esse apóstolo. Não, eu estou querendo dizer que Deus me deu uma unção diferenciada. Glória a Deus. E olha, o pastorzão voltou aí, caiu ali em nome de Jesus, mas nós estamos firmes aí, pastor Maicon. Então entenda, cada um de nós temos uma unção a zelar. E como que a unção, irmão, se você não continuar buscando, ela é passageira. Se você não continuar falando com Deus todos os dias, você percebe que a sua mensagem já não é aquela mensagem que impacta as pessoas. Verdade. Não é mais aquela mensagem, as suas palavras não têm tanto poder, mas quando você tem comunhão todo dia, pastor Alex, todo dia você está nos pés do Senhor, todos os dias você está conversando com o dono da unção, não tem como não fluir rios. Ele mesmo disse, ele diz, amados, que nós tivermos em Cristo rios de água viva fluirá dentro de nós. Então entenda que quando nós temos comunhão com Ele, quando nós falamos com Ele todos os dias, Ele nos mantém de pé. Amém. Ele nos mantém na disciplina do Senhor. Então entenda, então muitas pessoas, amados, eu no início da minha caminhada, no meio do pastoreio, tem 4 anos esse ministério, vai fazer 5. E eu já alcancei muitas coisas, se eu posso dizer assim, no ministério, pastor Alex. Glória a Deus. Só que o que acontece? Muitas das vezes nós não damos valor naquilo que Deus já colocou na nossa mão. Às vezes nós olhamos para outros ministérios, outras igrejas e queremos uma coisa muito rápido. Só que a gente tem que entender que Deus ele tem um tempo para cada um de nós. Amém. E nós não podemos querer aquilo que Deus deu para o outro, porque aquilo que Deus deu para o outro é para o outro. Aquilo que Deus deu para você é para você. Vou falar uma coisa muito forte aqui. Quando o pastor Alex falou acerca do gigante, o rei Saul falou com Davi assim: pastor Alex, pega a minha capa, pega a minha vestimenta de soldado, pega aí a minha couraça e vai. Amados, ele vestiu aquela couraça, não deu nele, por quê? Não era do seu tamanho, não tinha sido feita para o seu número. Mas entenda que a espada, a lança de Saul, a couraça de Saul, pastor Alex, tudo isso foi feito por mãos humanas. Mas eu amo a unção que está sobre Davi, que eu creio que é a mesma unção que repousa sobre a nossa vida, que Davi, ele vai para o ribeiro pegar pedra. Pedra não é feita por mão humana. Verdade. Pedra é feita por Deus. Amém. Então, as lutas e as nossas batalhas não são ganhas com as armas desse mundo. Amém. São ganhas com armas espirituais, coisas que vêm do céu. Então muitas das vezes nós queremos resolver coisa do céu com coisa da terra. Não tem como. Não tem como. Entendi. Então Davi ele pega então uma pedra, que é algo que foi feito do céu, não feito por mãos humanas. Então com essa pedra ele vai derrubar aquele gigante e ele vai subir de nível. Porque até então ele era somente o Davi, desconhecido. Olha só que forte que Deus colocou no meu coração agora. E quando nós estamos
sobre a unção de Deus sobre a nossa vida. Minha filha vida. entrou também, Ana Luísa Bento, tá aí, profeta. Glória a Deus. Quando nós sabemos que a unção ela é de Deus, nós fazemos conforme a vontade do Senhor, conforme a vontade de Deus. Aleluia. A Bíblia vai nos ensinar que Golias ele vai dizer, né, contra Davi, né? E Davi ele vai dizer dessa forma: você vem contra mim com pau, você vem contra mim com lança, mas eu vou contra você no nome de Jesus de Nazaré. Aleluia. E tudo que nós vamos fazendo, irmão, a gente devemos que honrar aquele que está acima de todas as coisas, aquele que pode todas as coisas, porque a unção que ela é derramada sobre a nossa vida, ela ainda pertence a Deus, ela não é nossa, ela pertence a um Deus. Ela pertence a um Estava todo mundo com medo, não estava? Verdade. Tinha 40 dias que o gigante estava gritando. Batendo o peito. Tem homem aí, manda um homem aí. Verdade. Estava gritando. Então, irmãos, olha que interessante. Eu não queria falar negócio de pandemia, que eu acho meio que inconveniente. Só fala as coisas de pandemia, coronavírus, né, pastor? Verdade. A gente já está com o saco cheio de coronavírus. Nós amamos é o Senhor Deus, Todo-Poderoso. Mas entenda uma coisa, não diferente, lembra quando começou o coronavírus? Tem muitos homens que pregou sobre cura e se esconderam nas suas cavernas. Como que nós vamos falar de milagres se nós temos medo? Esse coronavírus ele veio aí, irmãos. Mas entenda, nós temos Cristo. Amém. Eu não estou aqui falando para a gente ser imprudente, não estou aqui dizendo para a gente sairmos dessas medidas, né, para prevenir. Não estou dizendo isso. Mas eu quero dizer que muitos pastores, missionários, obreiros, irmãos, eles ficaram com tanto medo que não saíram de casa para nada. Nesse tempo é onde a unção se manifesta. Verdade. Por quê? Porque, amados, se nós temos medo de morrer, todo mundo vai morrer, todo mundo vai morrer, isso aí é fato. Então, se nós temos medo de morrer, que venhamos morrer fazendo a obra do Senhor. Entende? Então, ou seja, eu fui levantado como apóstolo. Aí muitos falam assim: por que o senhor não vai então orar lá nos hospitais? Por que o senhor não vai fazer tal? Sabe por que eu não vou? Porque eles não deixam. Uma que eles não deixam, né? Então a gente tem que deixar isso claro, né, pastor Alex? Que hoje é proibido até ir no hospital. Então tem muitos homens que são desinformados. A gente fala uma coisa, eles interpretam de outra forma e coloca a gente como errado. Só que eu já estou falando antes que eu não vou nos hospitais porque eles não deixam. Porque se deixasse, eu ia lá e orava por qualquer um que estivesse enfermo lá. Se chegar alguém com coronavírus na minha igreja, eu não vou pôr luva para impor as mãos sobre ele e orar por ele, não. Eu vou orar por ele acreditando que o Senhor Jesus pode curá-lo. Amém. Por quê? Porque eu creio na unção que está sobre a minha vida. Glória a Deus. Entenda que até poucos dias uma mulher me mandou um testemunho. Até então já tinha acontecido alguns milagres acerca da minha vida, milagres grandes, como o primeiro milagre acerca de câncer que aconteceu. Foi uma vez que uma mulher me chamou para orar por ela. Eu orei pela garganta dela e ela estava com suspeita de câncer na garganta. Eu orei e ela foi fazer o exame, não tinha mais nada no outro dia. Glória a Deus. Para a glória de Deus. Então entenda que nós somos veículo de milagre quando nós acreditamos que podemos fazer milagre em nome de Jesus. É verdade. E aí, numa live como essa que eu estou fazendo hoje aqui junto com o pastor Alex, eu tenho um costume no final, eu peguei um copo d'água e falar: vamos orar, e essa água é um santo remédio. Não é mandinga, não é feitiço, nada. A água sempre representa o Espírito Santo. E tinha uma mulher também que estava nos assistindo no dia, e ela estava pelejando com câncer, e ela bebeu dessa água, pastor Alex, e ela não falou nada no dia. Ela foi no outro dia, tinha médico, ela foi lá no médico, os médicos pegaram os exames dela e disse para ela assim: você não tem nada. Glória a Deus. Você está entendendo? O milagre Aleluia. não está em mim, o milagre está em Cristo que vive dentro Glória de mim. a Deus, é verdade. Então, se eu não acreditar que eu sou um apóstolo, que eu sou um promotor de milagre na terra, nada acontece. Então entenda que a gente não perde tempo com coisas que não vale a pena perder tempo. Você está entendendo? Então Jesus, ele chamou os seus ungidos. Nós não enxergamos na Bíblia nenhum homem ungido que ficou com medo. Não tem não.
Mas e Elias, quando escondeu na caverna? Ele escondeu na caverna de pavor por um momento de relapso. Mas ele foi um homem que teve total coragem, ou seja, foi um momento só que ele fraquejou. E quantos outros momentos, Ana Paula Marcos, Deus te abençoe, quantos outros momentos ele foi homem de Deus? Verdade. Quando ele encarou os 850 profetas, ele encarou sozinho. Quando ele orou e matou 150 soldados, ele estava sozinho. Quando ele orou e olhou para o céu, falou para Acabe assim: Acabe, desce que está vindo abundante chuva. Não tinha nenhuma nuvem no céu, pastor Alex. Que fé é essa? É verdade. Então, hoje o homem de Deus ele pode acertar 99 vezes, pastor. Se você errar uma. Meu Deus. Você está entendendo? Então a unção, amados, não nos deixa. A unção não nos deixa isento de errar. Davi ele errou uma única vez, e por causa do erro de Davi, os seus filhos pagaram um alto preço. Mas entenda uma coisa: ele errou, mas de contrapartida ele falou com Deus: Deus, arranca tudo de mim, mas não arranca a doce presença do teu Espírito Santo. Glória a Deus. Então, amados, eu não vim na terra rico, pastor Alex. O senhor veio rico? Não. Eu vim pobre, favelado. É verdade. Vim pobre, favelado, nu, sem casa, sem saber falar, drogado, viciado. Jesus me chamou, me restaurou, me limpou, me deu família, me deu casa, me deu essa igreja para mim ser mordomo, não dono. E eu tenho que me alegrar. Hoje eu sou apóstolo na presença do meu Deus. Verdade. Os milagres, amados, estão aí, sabe? Entenda que até Jesus ele foi contestado acerca da sua missão. É verdade. Olha que coisa poderosa. João Batista ele veio falando: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Não queria nem batizar Jesus. Não sou digno, né? Sou digno. Nem de desatar as alparcas. Agora, na hora que ele está preso, ele pega os seus 2 discípulos e fala assim: vai lá e vê se ele é o Cristo mesmo. Você está entendendo? E a resposta de Jesus, amados, é a resposta que eu dou para muitos pastores, missionários, obreiros que não acreditam no meu ministério. Os sinais estão aí. Jesus disse assim: olha, os cegos veem, os coxos andam, os paralíticos. Então, amado, os sinais mostram. Jesus ele deixou claro: os sinais mostram quem nós somos. Quando nós pregamos, manifesta aquilo que somos. Aleluia. O poder de Deus está na nossa vida. Quando nós estamos pregando, os sinais vão seguir aqueles que creem. Verdade. Isso é claro. Então entenda, amados, o meu ministério sempre foi um ministério poderoso na palavra. Amém. Na palavra foi um ministério poderoso. Deus me usa muito na palavra. Deus me usa de vez em quando na revelação. Eu sou humilde de dizer, irmãos. Talvez você pode estar achando que estou falando por soberbo, mas não é soberbo. Deus me usa na revelação, mas é de vez em quando, é quando eu quero. Deus me usa também na profecia. Amém. Mas não é quando eu quero. Por que não é quando o apóstolo quer? Porque o Espírito ele tem vontade própria. Glória a Deus. O Espírito ele vai agir em cada igreja conforme a necessidade. Está lá em 1 Coríntios. Verdade. Então a gente tem que entender, amados, que muitas das vezes muitos homens não aceitam. Mas por que ele? Por que ela? É porque o papai agradou. Você está entendendo? Glória a Deus. O papai quis. Não, mas era um drogado, o cara é cheio de tatuagem. Teve uma vez, logo quando eu fui consagrado a pastor, teve um varão, perguntou: seu varão, como é que vai ser agora? Você é cheio de tatuagem? Eu falei assim: olha meu cunhado aí, Jefferson Santos, o cara falou comigo assim: como é que vai ser agora? Você é cheio de tatuagem, sendo pastor da igreja, como é que é? As pessoas não vão aceitar suas tatuagens. Eu falei assim: mas eu não estou aqui servindo pessoas por tatuagem. Aleluia. Eu estou aqui para servir a Deus, eu estou aqui para ajudar a sociedade que quer. Aqueles que não aceitam minhas tatuagens não vão fazer parte do ministério, porque eu sou pastor. É verdade. Você está entendendo, irmãos? Então hoje os crentes arrumam discussão por tudo, pastor. E esquecem que cada um de nós temos uma unção e temos que respeitar a unção que está na vida dos nossos irmãos. Se eu não respeito o pastor Alex, se eu não respeito ele, o meu ministério não vale de nada. Porque no reino de Deus tem hierarquia. É verdade. No reino de Deus tudo é organizado. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele disse para Pilatos: nenhum poder foi te dado se não foi delegado do meu Pai que está no céu. E a gente vê muitas pessoas ungidas, pastor Maio,
pessoas que foram consagradas por Deus, as pessoas ficam numa polêmica e esquecem daquilo que Deus está fazendo na vida. Verdade. Então entenda, hoje, muitos talvez não acreditaram na igreja do que o pastor Alex é pastor. Agora, o que vocês me dizem dos sinais que está acontecendo lá agora? O que muitos disseram assim, o pastor Alex não é pastor, que unção é essa? Que homem de Deus é essa? Agora, o que vocês me dizem disso que Deus está fazendo lá nesse lugar? Glória a Deus. O que vocês me dizem? Ele não mudou, ele continua sendo um homem de uma só mulher. Eu conheço ele, ele continua sendo o mesmo homem temente a Deus. Então entenda, queridos, que nós temos uma fase da nossa vida. Os discípulos, eles se converteram, pastor Alex. Eles não já converteram fazendo sinais, não. E eles já foram dados como apóstolos. Depois que Jesus morreu, eles não começaram a fazer sinais assim, não. Por quê? Porque eles não tinham acreditado ainda naquela unção que estava sobre eles. Hoje em dia é difícil, né, irmão, de acreditar, né? Eu sempre falo que quando vem uma pessoa para a igreja viciada, prostituta, ou esse tipo de pessoa, tem muita gente que não está preparado para receber. Verdade. Não está preparado para ver ele e ela como homem de Deus. Não está preparado para receber ele como um apóstolo, como um pastor. Verdade. Tem muito pastor que acha melhor ir ao posto dessa pessoa do que levantar ela para Deus fazer uma obra grandiosa sobre essa tal pessoa. Verdade. E qual que é a dificuldade, irmão, quando Deus ele quer fazer, quando Deus ele quer determinar? Nenhuma. Então entenda uma coisa. Tem muitos pastores que têm medo de pessoas chegarem e tomar o lugar dele. E isso eu sempre deixo claro aqui na igreja, que a gente não tem lugar, cadeira cativa, não. E a gente sempre vai ter alguém melhor que a gente. Verdade. Sempre vai ter alguém sendo usado muito mais poderoso que a gente. Mas a gente tem que saber o nosso lugar. Amém. Quem não tem problema com a unção, ele sabe para que Deus o chamou. E ele tem a facilidade de reconhecer a unção do próximo. Glória a Deus. Isso, amados, entenda. Jesus, mesmo João, olha, isso é forte. Mesmo João contestando, pergunta se ele é o Cristo. Aí aquela multidão estava de frente de Jesus. Imagina a cara do povo. Nossa, João falou que ele era o Cordeiro de Deus, agora está perguntando se ele é o Cristo. E aí Jesus falou assim: os coxos andam, os paralíticos levantam e andam também. Saulo Gomes, Deus te abençoe. Ele diz: os cegos vêm. Aí ele diz assim, ele vai em honra, João. Eu amo Jesus, porque Jesus, por mais que as pessoas não honrem as pessoas que estão à volta, ou não acreditam no Deus que está na nossa vida, Jesus honra a gente, pastor. Verdade. Aí ele diz assim, ó: dos nascidos de mulher profeta, maior do que ele teve, não. Nunca teve. Está entendendo, irmãos? Nós não estamos aqui, eu sempre falo, foi uma luta para mim tornar pastor, cara. Meu Deus. Foi uma luta. Os lugares que eu ajudava, eu sempre fui bênção. E eu não estou aqui sendo modesto, não. Eu sempre fui bênção. Nunca trouxe problema para a igreja que eu ajudava. Nunca tive escândalo na minha vida depois da minha conversão, não. Tanto que a minha vida é uma vida aberta a todos que podem assistir e ver. Então, ou seja, eu sempre fui bênção em todos os lugares. E eu nunca tive muitas oportunidades. Que coisa esquisita, né? Tem pessoas que eu nunca sonhei em abrir uma igreja. Olha que coisa louca, pastor. O meu sonho, pastor, era eu ser um pastor auxiliar de uma igreja. Glória a Deus. E olha o que Deus faz. Se eles não querem que você seja pastor da igreja deles, olha só, a igreja deles, porque não é de Deus. Eu te dou uma igreja minha para você tomar conta sozinho. Glória a Deus. Você está entendendo, irmão? Glória a Deus. Irmão, eu não procurei igreja, mas quando a gente tem um chamado, a igreja cai aqui, ó, no colo. Você está entendendo? Eu nunca tive esse deslumbre de ser um pastor de renome. Não, eu sempre tive vontade de pregar a palavra. Amém. Sempre tive vontade de ter um público para me escutar. Glória a Deus. E eu amo a minha igreja, porque quando eu prego, minha igreja ama eu pregando. Minha igreja não fica pedindo pregador de fora, não. Sabe por quê? Porque eu prego a palavra. Glória a Deus. Sabe por quê? Eu não estou nem aí pela quantidade de dízimo que a pessoa está pagando. Amém. Ou está colocando no altar. Eu prego
Se ela quiser dizimar, dizima. Quem não quiser, recebe pelo menos a palavra que está sendo pregada. Glória a Deus. Você está entendendo? Glória a Deus. Porque eu não vivo de dinheiro de ninguém, eu trabalho. Eu sou igual ao apóstolo Paulo. Eu não quero ser pesado dos irmãos. Nunca quis ser pesado dos irmãos. Se um dia, pastor, mas você está indo contra as pessoas que recebem por causa de cuidar da igreja, para pastorear? Claro que não. Claro que não. Se a igreja tem condição de pagar um salário para o pastor, eu acho plausível. Se o pastor é uma pessoa empenhada, que fica 24 horas por ministério, verdade. Por que não? Verdade. Será mais produtivo para ele, até mesmo para cuidar dos irmãos. Mas deixa eu falar uma coisa, para mim sempre foi tudo mais difícil, mas eu estou na bênção, sabe por quê? Porque o mais principal tenho visto a conversão de pessoas. Glória a Deus. Sabe, amados, a minha maior felicidade na época de carnaval é eu não precisar de fazer caravana, fazer qualquer coisa para me entreter os pessoal da minha igreja, para o povo não pular carnaval. Você está entendendo? Porque eu ensino a palavra. Amém. A pessoa pode até ir pular o carnaval, mas ela vai pular sabendo que ela está pulando errado. Verdade. Você está entendendo? Não tem meio termo, amados. Não tem. Então Deus levantou cada um para fazer a obra do Senhor da forma mais clara possível, pastor. E a gente vê que no decorrer da nossa história, o ministério meu, que Deus colocou na minha vida, tem 4 anos. Aqui a igreja é uma sede própria, pela misericórdia de Deus. A igreja foi construída, muita coisa aconteceu. Eu sei que tudo foi a mão de Deus, porque eu não tinha capacidade disso acontecer. Glória a Deus. Então, igual eu disse para o meu pastor Alex aqui, que na igreja dele também aconteceu muita coisa. Vai acontecer muitas outras coisas mais. Em nome de Jesus. Coisas que ele mesmo nem sonha acontecer. Deus já preparou para a vida dele, para o ministério dele. E eu sou profeta de Deus, amados. Amém. E uma coisa que eu aprendi, pastor Alex, é profetizar e zelar e ficar de pé, orando a Deus para ver a profecia se cumprir. Amém. Sabe, o problema hoje, amados, é que a gente profetiza e muitas das vezes a gente não vê o homem de Deus, a mulher de Deus de pé para ver aquela profecia que ele profetizou se cumprir. É verdade. Então, pela misericórdia de Deus, sempre peço, Senhor, me guarda para mim continuar de pé, me guarda para mim continuar zelando pela sua palavra. Aleluia. E eu digo para você que todas as vezes que eu tentei mudar a minha forma de pregação, Eduardo Araújo, Deus te abençoe, todas as vezes que eu tentei mudar a minha linha de pregação, mudar a minha forma de exemplificar a palavra de Deus, amém, Deus estreitou os laços para mim, pastor. Então eu entendo que eu não tenho que mudar. Se alguém me chamou para pregar, tem mais ou menos uns 4 meses. A última vez que eu preguei foi lá nessa igreja. Porque a gente pensa assim, pô, pastor, mas o senhor tem uma palavra boa, uma palavra que ativa as pessoas, por que as pessoas não chamam o senhor para pregar? Porque as minhas palavras não trazem dinheiro. Isso vai trazer um conflito, não vai? Traz arrependimento, né, irmão? A minha palavra não traz dinheiro, minha palavra traz mudança. Glória a Deus. Então entenda, queridos, que Deus nos levantou para pregar uma palavra rema, uma palavra que mude a vida de quem verdade. E Deus, Ele não nos chamou para a gente alimentar as pessoas com feno, chamou a gente para a gente alimentar eles com a boa palavra. Glória a Deus. Você está entendendo? E Davi foi um homem, amados, que ele errou, mas ele sempre voltava ao princípio. Glória a Deus. Então nós erramos, mas uma coisa que nós aprendemos é sempre que erramos, voltamos ao princípio. Glória a Deus. Pedimos perdão a Deus, falamos, Senhor, me ajuda a consertar esse erro, me ajuda a consertar essa área que está fora. Amados, em 4 anos eu já estive louco por muitas coisas não acontecerem, mas hoje eu aprendi a ficar no Salmo 40, pastor Alex. Esperei com paciência no Senhor. E ele fez o quê? E ele atendeu meu pedido. Então hoje eu espero Deus me atender. Eu não passo um carro na frente dos bois. Eu aprendi a orar e esperar Deus agir. Tem gente que age e depois ora. Não vai dar certo? Não vai dar certo. A coisa errada já foi feita. Então Deus está falando comigo e com você nessa noite. Você tem a possibilidade de ser um homem ou uma mulher usadíssimo por Deus, na unção do Espírito, ou então começar a fazer tudo na sua vontade. Aquilo que a gente acha que a gente domina vai ser um grande peso para a gente no futuro. Meu Deus. Quando eu acho que eu sou um bom pastor,
Deus vai trazer um monte de problema para me resolver e o Espírito Santo não vai estar dentro de mim, vai estar do meu lado para ver como que eu vou me sobressair. Então entenda, queridos, ser pastor não é dominar a cena, ser pastor não é dominar os problemas. Verdade. Eu aprendi que nesses 4 anos eu sou um pastor ouvinte. Eu não resolvo o problema de ninguém, eu ouço, oro e Deus resolve. Glória a Deus. Mas quando eu quero resolver o problema, eu levo para dentro da minha casa. E a minha casa acaba entrando em ruína, pastor Alex. Verdade. E uma coisa é, aquilo que é estabelecido pelo homem, ele tem que manter. Verdade. Mas aquilo que é estabelecido por Deus, Deus está. Fechar o vídeo para nós terminar a live. Aquilo que é estabelecido por Deus, eu quero dizer para você, Ele vai fortalecer, Ele vai dar o crescimento, Ele que vai fazer. Mas aquilo que é estabelecido por nós, nós vai ter que se virar, irmão, dar o jeito, né? E que nós viemos estar o quê? Conforme a vontade do Senhor, conforme os princípios de Deus sobre as nossas vidas, para que nós não viemos o que? Sofrer aquilo que não é para a gente sofrer, irmão. Verdade. Porque sofrer aquilo que é para a gente sofrer, Deus vai estar com a gente, Deus vai nos fortalecer, Deus vai nos fortificar, Deus vai nos sustentar e vai nos ensinar a sobressair em todas as situações. Mas quando eu procuro, né, a me levantar, a me auto, né, me levantar, me sobressair as coisas, eu vou ter que me manter, eu vou ter que me virar. Né, que nós devemos esperar no Senhor, que nós devemos estar debaixo, né, da unção de Deus sobre as nossas vidas, no nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus. Sansão era forte, né, pastor? Verdade. A palavra do Senhor diz que ele falava assim: mais uma vez sairei eu. Só que ele não sabia que o Espírito de Deus já tinha saído dele. A gente tem que tomar um cuidado da gente estar dominando a situação, da gente achar que a gente é o cara, né? Exatamente. E aí o Espírito de Deus não está sobre a gente, e aí o inimigo apodera. Verdade. Entendendo? Isso é um perigo muito grande. A palavra de Deus diz, amados, que Deus ele abate o soberbo. Verdade. Não é o capeta que abate. Não. Deus abate o soberbo. A Bíblia ela é tão forte, né? A oração de Ana, capítulo 2 de 1 Samuel, quando ela vai louvar a Deus por tudo aquilo que Deus fez na vida dela, e ela fala dessa forma: é Deus que levanta, é Deus que abate. É Deus que desce a sepultura, mas é Deus que levanta a sepultura. Aleluia. Né? Então é forte isso, irmão. Nós devemos que estar o quê? Na vontade do Senhor, para que as coisas dele, o que? Cresça, flui da forma dele sobre a nossa vida. Aleluia. A Bíblia vai nos ensinar, olha só que o apóstolo Paulo ele vai dizer, as lutas, as provações são um peso, né, de glória sobre a minha vida. Meu Deus. O apóstolo Paulo ele vai se alegrar o quê? Na tribulação, nas injúrias. O apóstolo Paulo ele vai se alegrar no momento ruim sobre a vida dele. Por quê? Porque ele sabe naquele que ele tem crido. Aleluia. Ele sabe naquele que tem o que? Acreditado. Amém? Que nós viemos saber em quem nós temos acreditado, em quem nós temos o que? Apoiado, em quem nós temos o que? Colocado verdadeiramente a nossa fé, né? As lutas, as provas estão aí, mas em quem você tem confiado? No seu braço? Olha só que forte. A Bíblia vai nos ensinar que um tempo Deus falou com o povo dele: ó, com vocês está o meu braço, mas com seus inimigos está o braço de carne. E aí? Nós vamos ficar no braço de carne ou no braço de Deus? Né? No nome de Jesus, que nós viemos confiar nesse Deus, porque Ele pode fazer infinitamente mais, cada dia mais sobre as nossas vidas. Aleluia. Que nós viemos acreditar nessa unção que Ele derramou sobre a nossa vida, que não viemos, né, nos vender, que não viemos, né, mudar, né, por causa que a tecnologia tem avançado. Não, irmão, não muda não, continua sendo o mesmo, continua sendo humilde, continua sendo manso de espírito. Deixando claro, né, que a palavra do Senhor diz que Deus não muda, quem muda somos nós. Verdade. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Glória então, a Deus. Ele é imutável. Verdade. O que muda é o nosso relacionamento com Ele. Verdade. O que muda é nosso pensamento, nosso conceito, mas Deus não muda. Então, sempre quando as coisas estiverem dando errado, se você começou dando certo, volte ao princípio. Glória a Deus. Se as coisas no meio estão dando errado, no casamento, volte ao princípio que vai dar certo. Amém. O princípio do casamento não era tudo mil maravilhas? Então, se no meio deu errado, volte ao princípio.
No trabalho, no princípio você era animado, com o tempo passando, o desânimo veio. Na igreja, no ministério é diferente, a gente também tem os desgastes ministerial, sabe, os obreiros, os presbíteros, os pastores que estão na frente do trabalho. Muitas das vezes as pessoas nos ferem com palavras, com atitude, nos traem. Só que Jesus, ele não tirou o Judas se retirou sozinho. Jesus, ele conviveu com o Judas sem jogar na cara dele, você é um traidor. No último minuto, ele disse que um deles ia trair, mas não lançou na cara de Judas, você é meu traidor. Ele só disse, aquele que eu molhar o bocado e comer no meu prato. Então, ou seja, quem trai a gente não é a pessoa de fora, é aquele que come no prato. É verdade. Você está entendendo? Então entenda que isso também não é momento de você ficar triste. Não. Os traidores, eles têm que se manifestar para que uma glória mais poderosa se manifeste através da nossa vida. Glória a Deus. É verdade. Só depois que Judas traiu Jesus, que ele pôde ir para o madeiro e ser ressuscitado num corpo maravilhoso, receber toda a virtude do céu na sua carne terrena. Então entenda, amados, que para a gente alcançar coisas grandes com Deus, nós vamos passar por um processo de sofrimento, pastor Alex. Verdade. E no momento de sofrimento nós não vamos ter ninguém para passar junto conosco. Não teve ninguém que passou por Jesus aquela cruz, aquele mártir. Né? Ele teve algumas ajudas, assim como o servo sirineu, que ajudou ele um pouquinho a carregar a cruz. Verdade. Teve algumas pessoas que o incentivou, como sua mãe, João, ficou ao pé da cruz até no último momento. Pedro, que era alguém que era sanguíneo, que estava sempre com Cristo, e ele falou com Jesus, até no último momento estarei contigo. E ele ficou perto de Jesus até um determinado momento no pátio, onde eles falaram, você parece com ele, você fala como ele, veste como ele. E ele, não te conheço, não sei. Foi aonde o galo cantou e ele traiu Jesus por 3 vezes. E mesmo assim Jesus não ligou por isso e colocou ele como chefe da igreja ainda. Vai saber, né? Jesus, parece até uma coisa louca mesmo, mas Jesus, ele não age como humano, como ser humano. O ser humano tem rancor, o ser humano tem ódio. Então entenda, queridos, eu já sofri muita coisa no meu ministério, mas para a glória de Deus eu estou vivo. Sou o apóstolo dessa igreja missionária de Jesus Cristo, que o mundo um dia vai saber e escutar a respeito desse ministério. Em nome de Jesus. Não para minha honra e para minha glória, mas eu vou fazer muita coisa para muita pessoa que precisa de fato. Glória eu vou a Deus. mudar a vida de muitas pessoas simples, humildes, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Glória a Deus. Muitas coisas vão ser feitas com os dízimos e as ofertas desse ministério. Eu não posso falar sobre os dízimos e as ofertas das outras igrejas, mas desse aqui, muitas coisas poderosas vão ser feitas com o dízimo e oferta dessa igreja. E vocês vão poder ver que o nome do Senhor será glorificado, como o apóstolo Paulo disse assim, quando eles estavam na confusão, dizendo assim, o que está sendo feito com os dinheiros da igreja? O que está sendo feito? O apóstolo falou assim, olha, o que está sendo feito com o dinheiro da igreja não compete a nenhum de vocês, mas todos os santos que contribuem estão abençoando para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Então entenda, amados, cada ministério tem um projeto. Tem uns que querem investir no templo quadrado, não acho errado não, que tem que ter uma igreja boa mesmo, bonita, mas não é tudo. Depois que investe em toda a igreja, depois que investe em tudo, tem que fazer alguma coisa para ajudar as pessoas. Então Jesus, ele disse que quando a mulher quebrou o vaso de alabastro lá, os discípulos não podia vender e dar aos pobres. Jesus falou assim, não, mas os pobres vocês vão ter eles pro resto da sua vida, eu não. Então, ou seja, vai ter momentos que nós vamos adornar o templo, vamos adornar, mas vamos tirar também tempo para fazer a obra social para aqueles que ninguém quer ver. Glória a Deus. É muito bom a gente abraçar aqueles que estão cheirosos, mas também é bom abraçar aqueles que estão féticos. É muito bom ter uma igreja com pessoas usando Carolina Herrera, usando perfume Calvin Klein, usando aí perfume Lily, muito gostoso por sinal, e outros perfumes muito cheirosos, mas também é momentos da gente abraçar aqueles que estão fedendo urina, é momentos da gente abraçar aqueles que estão fedendo crack, orar por eles, sofrer com eles, chorar por eles, porque, amados, ninguém está na lama porque quer, ninguém está vivendo uma vida ferrada porque quer, por algum descuido caiu nessa vida e não tem mais força de sair, pastor Alex. Verdade. E nós
eu no caso que fui usuário de droga, o pastor Alex também era maconheiro, é verdade, nós temos aí um zelo por essas pessoas, nós também queremos ver essas pessoas restauradas e levantando outros. Porque o mais interessante, amados, que quando nós conseguimos levantar alguém que era dessa classe, nunca mais essa pessoa fica quieta. Se a gente conseguir reconverter imagina quantas pessoas essa pessoa vai conseguir converter, pastor Alex, porque ela vai ter uma gratidão com Cristo imensa, porque ele levantou que é a obra de Deus, né? Porque um exemplo, Deus levantou o Senhor para salvar e curar Peraí, pastor não salva e cura, porque o que vai lá, Deus deixou o Espírito Santo no pastor, no anjo da igreja. Então nós somos aqueles que levam a salvação, a pessoa aceita aquela salvação e a gente trabalha no caráter dela dentro da palavra de Deus, e aquela pessoa se vira um obreiro, vira um membro ativo, a ponto de fazer um grande estrago no mundo das trevas. Então nós fomos levantados para isso. Então nós não podemos só acostumar com os cultos, cheio de pulo, cheio de poder, isso é muito bom, mas tudo isso não produz festa no céu. A palavra do Senhor diz que festa no céu é só quando um ímpio se arrepende, quando alguém larga as práticas pecaminosas e entra de fato nos portões celestiais. Aí sim há festa no céu. Então me incomoda muito quando as pessoas não aceitam Jesus na minha igreja. Eu não fico feliz só das pessoas estar vindo na igreja. Eu fico feliz quando as pessoas de fato, eu vejo a transformação diária. Quando você vê que você prega a palavra está surgindo efeito. Quando você vê aquela pessoa que falava palavrão, não fala mais palavrão. Quando você vê aquele marido que talvez espancava a esposa, hoje trata a esposa como uma rainha. Então a gente vê a mudança, isso é o Espírito Santo, isso que é gratificante. Amém? Nós vamos encerrar essa live. Há muitas pessoas que tanto no meu Facebook como no Facebook do pastor Alex, que me conhece também o pastor Alex. E eu quero dizer, amados, para você do meu Facebook como do Facebook do pastor Alex, que nós estamos aqui para orar pela sua vida. Glória a Deus. Nós estamos aqui para interceder pela sua vida. E eu, como um apóstolo que Deus delegou nessa terra, eu quero orar por libertação nessa noite. Quero orar por curas nessa noite. Eu quero orar por prodígios e maravilhas. A palavra do Senhor diz em Atos 5,12: e muitos sinais e prodígios eram feitos pelas mãos dos apóstolos. A minha mão não pode tocar você, mas a minha voz chega aí na tua casa. A minha voz chega na sua casa, e ela vai chegar com muito poder e com muita autoridade. Eu quero pedir agora para o pastor Alex começar essa oração, e eu vou continuar prosseguindo essa oração em nome de Jesus. E acredito que o Senhor, Ele há de operar grandes maravilhas e sinais nesta noite para a glória de Deus. Pai, diante da tua presença, Deus, em tudo aquilo, Deus, que nós ministramos, ó Pai, nessa live, ó Pai, nesse momento, Senhor, oramos, ó Pai, ao Senhor, Deus, ó Pai, que o Senhor, Deus, possa, Pai, visitar, Senhor, cada vida, cada casa, cada família, ó Deus, que foi alcançado, Senhor, por essa palavra, Senhor. Ó Deus, a tua palavra, Senhor, vai nos ensinar no livro, Senhor, de Mateus, capítulo 10, ó Pai. O Senhor, Deus, nos deu poder e autoridade. Eita, glória, aleluia. Nós usamos, ó Pai, nessa autoridade, Senhor, alcança agora essa alma. Alcança agora, Senhor, essa vida. Alcança agora, Senhor, essa pessoa, Senhor. Ó Deus, diante da tua presença, Deus. Aleluia. Não existe, meu Pai, aleluia, glórias a Deus, aquilo, meu Pai, o Senhor, meu Deus, possa, Pai, fazer e determinar, o Senhor, Deus, possa, Pai, determinar na tua obra, meu Deus, Pai, que poder é esse? Sempre, Pai, com salvação, aleluia, Senhor, com libertação, com transformação, meu Deus, sobre essa casa, sobre essa família, sobre essa vida, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que o teu nome seja exaltado, meu Deus, que o teu nome seja glorificado, Senhor, para todos sempre, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aleluia, glórias a Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, eu juntamente com o pastor Alex, ó Pai, nós nos diminuímos diante da tua presença agora, Pai. Nós sabemos, ó Deus, que nós só estamos aqui porque o Senhor achou graça em nós. Amém. Ó Deus, o Senhor, a tua palavra diz, ó Pai, que não foste vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós, para que vades e te nomeei para
para que vades e dê fruto, e o vosso fruto permaneça. Deus, o Senhor nos levantou como profeta, Pai, o Senhor nos levantou como homem de Deus, e nós estamos aqui para profetizar a cura, o milagre, a restauração nesse lar, a restauração nessa casa, Pai, em nome de Jesus, meu Deus, ó Pai, que o Senhor, ó Deus, possa em Cristo, ó Deus amado, operar sinais, maravilhas, leva cura nessa casa agora, Pai, visita esse casamento, ó Deus, que está em fiasco, visita agora, Pai, esta casa, meu Pai, que está indo a derrota, Pai, em nome de Jesus, nós decretamos, ó Pai, a reconstrução, nós decretamos, ó Pai, que o Senhor vai levantar novamente esse lar, vai levantar novamente essa casa, Pai, em nome de Jesus, ó Deus, toma a vida de cada pastor, de cada irmão, de cada irmã, Senhor, que está conosco nessa live até agora, Pai, em nome de Jesus, nós declaramos um tempo novo, nós declaramos uma unção nova, nós declaramos uma graça sacerdotal, em nome de Jesus, ó Pai, nós profetizamos que a partir de hoje, a unção que transcende, ó Pai amado, a estrutura humana, Pai, em nome de Jesus, como Eliseu, ó Deus, a unção estava sobre a vida de Eliseu até nos ossos, até mesmo depois de morto, a unção estava, meu Pai amado, fluindo e trazendo vida, Pai, em nome de Jesus, levanta esse homem no poder da tua glória, levanta esta mulher, meu Pai, em nome de Jesus, que Deus em Cristo possa abençoar tua casa, tua família, Jesus. E eu convido você para estar aqui, você de Santa Luzia, você perto de Santa Luzia, para você estar aqui conosco, tanto amanhã no culto de jovens, começa às 7h30 aqui na Igreja Missionária de Jesus Cristo, aqui na rua, antiga rua 37, na atual rua Jasmim, número 78. Eu vou estar aqui, apóstolo Washington Souza, vai estar aqui também uma equipe de obreiros, os líderes de jovens, amanhã vai ter uma grande festa aqui, que os jovens vão fazer. E também no domingo, nós estamos tendo aí culto no domingo de manhã, às 9 horas da manhã, estamos também tendo culto às 19 horas. Glória a Deus. No domingo de manhã eu vou estar pregando, eu mesmo, apóstolo Washington, vou estar pregando pela manhã, e à noite, o evangelista Eduardo da igreja Avivar, junto com a sua esposa, a levita Jaqueline, vai estar louvando a Deus aqui à noite, vai ser um culto poderoso também, aonde a graça e a glória de Deus, ela vai descer. O pastor Alex vai dar também aí o endereço da igreja dele, você que mora aí nas proximidades de Santa Mônica, Rio Branco, Jardim Leblon, todas as proximidades aí, você vai lá fazer uma visita, receber uma palavra poderosa, uma palavra profética que vai mudar a sua vida. Fala o endereço aí, pastor Alex. Deus abençoe as suas vidas, em nome de Jesus. Eu creio que essa live foi edificante sobre as nossas vidas, Eu estou ali acentuado ali no endereço Rua João Olevade, 110, Jardim Leblon. Creia que Deus, Ele há de fazer obra grande sobre a sua vida, no nome de Jesus. Talvez você está sem ministério, talvez você não está congregando, vai lá, faz uma visita para nós, no nome de Jesus, amém? Rua João Olevade, número 110, Jardim Leblon. Deus te abençoa, no nome de Jesus. Aleluia, que Deus em Cristo abençoe você, em nome de Jesus.